Olá, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo entender aí? Estão conseguindo acompanhar? Pessoal, então vamos hoje aí, né, para nossa aula número 7. Hoje nós vamos falar de frequency adverbs, né, de advérbios de frequência. Na aula passada nós falamos de presente simples, né? E nessa aula de hoje nós vamos falar aí sobre os advérbios de frequência, né, que a gente coloca aí nas nossas frases do presente simples. Então, pessoal, abram o livro de vocês, o livro 1B de inglês, na página 15, tá? Vamos lá? Vamos lá então, pessoal, aqui, ó, página 15. Então, nós vamos falar hoje aí dos frequency adverbs. Então, vamos começar primeiro com essa frasezinha aqui, ó, que nós temos do William Lyon Phelps. Those who decided to use leisure as a means of mental development, who love good music, good books, good pictures, good plays at the theater, good company, good conversation. What are they? They are the happiest people in the world. Então, aqueles que decidem usar o lazer como um momento de lazer ali para desenvolver, né, a sua intelectualidade, né, mentalmente, aqueles que gostam de uma boa música, de bons livros, de boas imagens, de bons jogos, de bons concertos no teatro, de uma boa companhia, de uma boa conversa, o que eles são? Eles são as pessoas mais felizes da Terra. Vamos lá? Então, olha só. Então, olha só, nós temos aqui os frequency adverbs, ou adverbs of frequency. O que acontece, pessoal? Na aula passada, a gente falou sobre o presente, né? Então, eu espero que vocês ainda lembram lá das regrinhas, né? S é S é S, na terceira pessoa do singular, quando a gente vai colocar aí na forma afirmativa as nossas frases. E as frases do nosso presente simples, a gente precisa também colocar os advérbios de frequência, ou seja, aquelas palavras que vão indicar a frequência que nós realizamos ou que nós fazemos alguma coisa, tá? Então, a frequência que nós realizamos as ações. Nós temos muitos advérbios de frequência já mais comuns, já que nós usamos, e nós temos alguns outros. Vamos ver então aí, ó, nós temos adverbs of frequency. Look at the following comic strip. Então, nós temos aqui, ó, o Snoopy, né, tá lendo aqui, leu aqui também, devolveu. I don't know why I look at the menu. I always order the same thing. Então, eu não sei por que eu sempre olho, né, o cardápio. Eu sempre peço a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui a frase, ó, I always order the same thing. Always. Então, esta palavra always está demonstrando a frequência com que o Snoopy pede por alguma comida, né? Por alguma comida, algum tipo de comida. Nesse caso, por causa do contexto ali da comunicação, né? Dele com Calvin ali, da conversa dele com o Calvin, então mostra o quê? Que ele pede aquela comida, o quê? 100%, né? Então, sempre. Então, esse always aqui, ele vai significar o quê? Vai significar sempre. Ok? Sempre. Beleza? Então, definition. Então, o que é um adverb? An adverb is a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb, adverb, or a word group, expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, or degree. O que acontece, pessoal? O advérbio, então, o que é o advérbio no português? O advérbio são aquelas palavras que vão dar uma característica a um verbo, ou a uma ação, ou a alguma coisa, ou até mesmo a um adjetivo. Então, vai ser a característica. Então, este advérbio, ele vai dar característica para aquela ação. Essa característica pode ser um lugar, tempo, pode ser uma circunstância, pode ser a frequência, pode ser uma causa, tá ok? Não se pode confundir, pessoal, o adjective com adverb, porque adjective é adjetivo, adjetivo dá característica a noun, dá característica a substantivos. E advérbios vão dar características a verbos ou outros advérbios ou até mesmo a adjetivos, ok? Então vamos lá então para os nossos advérbios. Então, quando nós queremos descrever a frequência que nós fazemos alguma coisa, nós chamamos de advérbios de frequência ou frequency adverbs. Então vamos lá. Position of the adverbs of frequency. The most common position for adverbs of frequency is between the subject and the verb. Então, aonde nós vamos posicionar o nosso advérbio?
No inglês, pessoal, a gente sempre vai posicionar o advérbio, né, assim, da forma comum, sempre entre o sujeito e o verbo, ok? Sempre entre o sujeito e o verbo. Então, olha só. I never go to the movies on Mondays. Então, aqui eu tenho a palavra, ó, never, ok? Never, que é o meu adjetivo de frequência. Never significa nunca, ok? Nunca, 0%. Nunca. Então, I never go to the movies on Mondays. Então, eu estou colocando aqui ele entre o meu sujeito. Quem é o sujeito? I. E o verbo é go. Então, eu nunca vou a filmes, eu nunca vou a cinemas, né? Nas segundas-feiras. They usually don't sleep late. Usually. Então, eles geralmente. Então, esse usually aqui agora é o geralmente. Geralmente. Então, esse usually também, ó, entre o meu sujeito they e o meu verbo don't sleep, né? Aqui eu tenho dois agora, né? Porque é negativo. Então, ó, presente simples. Don't sleep late. The exception to this rule is in sentences with the verb to be, in which the adverb of frequency comes after the verb. Então, a única coisa, então, sempre que eu estiver usando presente simples, né? Lembra lá das regras presente simples, estiver usando os verbos, eu vou colocar o meu advérbio de frequência entre o sujeito e o verbo. Mas, quando eu estiver utilizando o verbo to be, ó, verbo to be, o meu advérbio de frequência ele vai vir depois do verbo. Então, Fran is rarely at home on weeks. Então, a Fran está raramente em casa nos finais de semana. Ou, we are always working on something new. Então, nós sempre estamos trabalhando em algo novo, ok? And as is often the case to any language, and is English as well, there are variations to this rule. Some adverbs of frequency, example, usually or normally, often, frequently, sometimes, and occasionally, can also go in the beginning or end of the sentence. Então, assim como no português, nós vamos ter aí as nossas exceções. O que acontece? Esses advérbios aqui, pessoal, ó, usually, normally, often, frequently, sometimes e occasionally, eles podem vir no início, então a primeira palavra da frase, ou eles podem também vir no final. Então, ó, eu posso dizer sometimes I go to my mother's house for dinner. Ou eu posso dizer I go to my mother's house for dinner sometimes, tá? Então eu posso colocar tanto no início da frase como no final. Beleza? Sometimes, pessoal, o significado de sometimes vai ser às vezes. Ok? Às vezes. Beleza? How to use them. Então, como usar os adjetivos. Então, como usar os advérbios. Look at the graph to understand the use of the most common adverbs of frequency. Então, olha só, nós temos aqui never, ok? Never significa o quê? Nunca, ok? Never. Então, Beverly... Espera aí que eu vou aproximar para vocês, tá? Vamos lá. Beverly never gets home after 10 p.m. Então, o que isso quer dizer? Nunca, né? A Beverly nunca chega em casa depois das 10. Então, ok? Eu tenho aqui também, ó, rarely e hardly ever. Então, é tipo assim, raramente, quase nunca, ok? The Gilmore Girls rarely travel to the beach in the spring. Então, elas raramente viajam à praia na primavera. Sometimes. Então, ó, tá vendo aqui a barrinha azul, gente, ó? A barrinha azul é a quantidade. Então, eu tenho aqui never, nunca. Raramente é quase nunca. Sometimes já é aquele assim, ó, às vezes. Então, sometimes I need to be on my own. Então, às vezes eu preciso estar sozinho, estar comigo mesmo, ok? Often. Often eu posso usar no mesmo sentido de frequently. Often seria aí frequentemente, tá? Often vai significar frequentemente. Pessoal, presta muita atenção, ó, com a pronúncia, tá? Esse often a gente não pronuncia o T, é often, 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 tá? Então, Sally is often or frequently
frequently inspired by her students. Então, a Sally é frequentemente inspirada pelos seus alunos. Eu vou trocar isso aqui. Victor is frequently inspired by her students. Então, eu sou frequentemente inspirado pelos meus alunos. E nós temos aqui usually e normally. Então, usually já vai ser assim, ó, o geralmente, já é quase assim, é mais do que frequentemente, é quase sempre, tá? Então, usually ou normalmente. Do you usually watch animal videos? E nós temos aqui também o always. Então, o always é a barrinha cheia, ó, 100%. Então, é sempre. Always, então, é o sempre. Ok? Sempre. Beleza? Always. Para quem gosta de Harry Potter lá, vai lembrar lá do Snape, né? O Snape lá, na hora que ele pega e fala... O Dumbledore pergunta para ele, depois de todo esse tempo, e ele... Always, sempre, tá? Always be grateful for the things you have. Então, sempre seja grato pelas coisas que você tem, ok? Então, aqui, ó, pela barrinha dá para vocês verem a frequência. Então, aqui nós temos 0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%, ok? Belezinha? Como, então, nós vamos fazer as perguntas utilizando os advérbios de frequência? Para fazer as perguntas, nós vamos utilizar a palavra how often. How often. How often significa com que frequência, ok? Então, com que frequência você faz alguma coisa? Então, nós vamos utilizar sempre how often para fazer as perguntas. Então, ó, how often does the Pope visit other countries? Então, com que frequência o Papa visita outros países? He usually visits other countries, ok? Ele geralmente visita outros países. Ou, do heroes always beat the villains? Do heroes always beat the villains? Então, os heróis sempre vencem os vilões? Yes, most of the time. Sim, na maioria das vezes, né? Nós tivemos lá os Vingadores Guerra Infinita, onde o Thanos venceu, mas no Vingadores Ultimato, o que aconteceu? Os Vingadores, eles venceram, né? Vamos lá, então. Pessoal, olha aqui, ó. Watch out. Então, presta muita atenção aqui agora, ó. Watch out. Expressions that indicate frequency. Então, as expressões que indicam frequência. Nós temos aí os advérbios rarely, hardly ever, scarcely, and seldom are used to refer to things that almost never happen. Ou seja, então, nós podemos utilizar também essas palavras para aquelas coisas que é tipo assim, é quase nunca, tá? Quase nunca acontece. Então, nós vamos usar aí, a gente pode usar rarely, ou podemos usar também seldom, ok? Seldom, ok? Here are some other expressions with a similar meaning. All of these longer phrases go at the beginning or the end of the sentence, but not in the middle. Então, nós temos aqui, ó, essas expressões aqui, elas podem aparecer no início ou no final. São mais algumas que podem aparecer ou no início ou no final, tá? Mas nunca no meio da frase. Ou coloca no início ou coloca no final. Tá ok, pessoal? Além daqueles advérbios de frequência ali que nós colocamos ali sempre, always, never, usually, nós temos os advérbios de uma frequência definida, que já é uma frequência definida ali que sempre vai se repetir, ok? Então nós temos aí, ó, frequências que geralmente vão descrever coisas que acontecem, tipicamente. Então, a frequência que vai descrever exatamente com que frequência as coisas acontecem, ok? Então, olha só alguns exemplos. Nós temos aí, ó, hourly, nós temos daily, weekly. Então, seria assim, ó, durante as horas, né? Diariamente, aí seria o daily ou weekly, né? Semanalmente. Monthly, mensalmente. Yearly, seria aí anualmente. Every second, a cada segundo, ou every day, todo dia. Once a minute, cada minuto, né? Um minuto. Twice a year, 2 vezes por ano. Once, twice, once or twice, 3 times, beleza? Pessoal, é muito importante que vocês percebam que no inglês, quando a gente vai falar uma vez, a gente sempre vai usar a palavra once, tá? Once. Então, é once a week. Tá? A gente não usa one time, a gente usa once. E quando a gente vai falar 2 vezes, a gente usa twice.
ok? Twice a week, twice a year, twice a month, tá? A partir de 3, aí você pode falar 3 times, beleza? Pessoal, vocês então, ó, vão realizar as atividades aí, ó, da página 16, aqui, que nós estamos, Grammaring, página 16, até a página 20, ok? Se vocês sentirem na necessidade aí, alguma coisa que vocês tenham mais dificuldade para vocês entenderem, pode mandar aí nos comentários, que aí eu tiro a dúvida de vocês nos comentários, ou eu corrijo a questão que vocês tiveram mais dúvida. Beleza? Ok? Pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau.